Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês sobre métodos de strings. Porém, antes de seguir, eu queria pedir para você aí deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhe o vídeo para a gente levar esse conteúdo para muito mais gente. Então bora lá, sem enrolação. Strings nos oferecem um conjunto de métodos que implementam uma tarefa ainda maior e mais sofisticada de processamento de dados. Geralmente, uma função funciona com uma vasta variedade de objetos, mas métodos são específicos a determinados tipos de objeto. Métodos de string, por exemplo, só funcionam com objetos do tipo string. Métodos são funções que são associadas e agem em determinados objetos. Vamos mostrar alguns exemplos aqui. Então, eu vou começar aqui atribuindo, a variável s a string, o objeto string computador, tá bom? Então esse aqui a gente vai trabalhar em cima desse exemplo aqui. E aí a gente já vai printar direto o resultado aqui, utilizando o print. Então, o primeiro método que eu quero passar para vocês aí é o capitalize, tá? s.capitalize, e a gente não pode esquecer dos parênteses para ativar a função. Então, o s.capitalize, o capitalize ele coloca a primeira letra da nossa string como maiúscula, assim como vocês puderam ver aqui na saída. Então é isso que o capitalize faz, ele deixa a primeira letra maiúscula. O segundo que eu vou passar para vocês aqui é o lower, beleza? E o lower a gente precisa aí colocar tudo em letra maiúscula só para exemplificar melhor. Então o s.lower ele deixa todas as letras da nossa string em letra minúscula, tá bom? Então vamos seguir para o próximo aí. O próximo é o replace. Não podemos esquecer aí dos parênteses, tá? Para ativar a função. E o s.replace, tá? Então o replace ele pede dois argumentos. O primeiro argumento é o item que a gente quer substituir, tá? Então eu vou substituir a letra R pelas letras R e S. E olha a saída que vai ter aqui. Só aqui que eu preciso colocar tudo em letras minúsculas para ele encontrar. Então a gente substituiu o R por R e S. Então é isso que o replace faz. Ele procura e altera letras em uma string. Vamos seguir para o próximo aí. Então o próximo é o strip, tá? E o strip ele retira todos os espaços da nossa string. Então se eu colocasse aqui vários espaços, por exemplo, a saída seria o seguinte, seria sem nenhum espaço. Porém, só para exemplificar melhor aqui, eu vou printar o S antes. Então a gente pode ver que antes do strip ele tinha todo esse espaço aqui. E aí quando a gente usou o método strip, ele acabou tirando todos os espaços aí da string, beleza? Então o próximo método aqui é o... Deixa eu ver qual que é o próximo método. É o title, beleza? E o title, ele coloca somente a primeira letra da string como maiúscula, tá? Então, aí alguns exemplinhos aí para você ir praticando e aprendendo mais. Então, vamos dar sequência aqui na nossa aula. Então, como você pode ver, existem muitos métodos que podem ser utilizados com strings. Você pode checar muitos outros na documentação do Python, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos ver agora mais alguns exemplos que mostram os métodos mais utilizados. Como strings são imutáveis e não podem ser alteradas em place diretamente, precisamos criar uma nova string a partir da string que já temos. Por exemplo, slicing e concatenação. Então a gente vai utilizar slicing e concatenação, e quando a gente utilizar esses dois métodos aí, a gente vai estar criando uma nova string, tá? Então vou começar com um novo exemplo aqui. Agora a variável vai se chamar s e vai levar a palavra spam, beleza? Então a gente vai fazer um slicing aqui agora. Então s a gente vai utilizar do index 0 até o 3, tá? A gente vai agora concatenar. Então a gente vai usar aqui o sinalzinho de mais, que é concatenação, e a gente vai substituir xx mais S5 até na posição final.
beleza? E a gente vai printar S. Então a gente pode ver aí que a gente alterou, né, as letras que estavam na posição index 0, 1, 2, no index 3 e no index 4, né? Então a gente substituiu elas por XX, tá? Isso aqui acabou criando, na verdade, uma nova variável, tá, galera? A gente não alterou essa variável original aqui, a gente criou uma nova variável, tá? Porque, como eu disse antes, variáveis, né, strings, elas são imutáveis, então a gente não pode alterar diretamente aqui, a gente precisou criar uma nova string com o resultado dessa operação aqui, beleza? Então, podemos resumir o código acima, né, apenas com um método de string replace. Então a gente poderia, ao invés de usar tudo isso aqui, né, todo esse slicing aqui, a gente poderia simplesmente, então, utilizar um método. Vou mostrar para vocês aqui. Então, spam. E aí, olha que legal que a gente poderia fazer aqui. s.s1, na verdade, s1.replace, tá? E aí a gente trocaria o mm por xx. E aí a gente manda printar o s1 e ver o resultado. A gente tem o mesmo resultado, galera. A gente trocou o mm aqui em cima usando o slice e aqui embaixo a gente utilizou o método replace, tá? Então o método replace aí, ele é muito eficaz nessas situações. Então vamos ver mais um exemplo aí com o método replace, beleza? Então eu vou botar aqui S2 e aí a gente vai atribuir aqui, ó, xx, xxx spam, xxx spam e xxx, beleza? Vocês vão ver um exemplinho bem legal agora. Então agora a gente vai utilizar o s.replace e aí a gente vai fazer o que? A gente quer substituir spam, tá, por eggs. Então, aonde ele encontrar a palavra spam, a gente vai substituir ela por eggs, beleza? Então vamos ver aqui essa saída de S2. Então a gente pode ver aí que ele chegou a trocar... Não, eu esqueci de passar aqui S2, agora sim. Então a gente trocou aí spam, né, por eggs, beleza? Porém, na verdade, e se a gente quisesse só alterar uma delas? Se a gente tivesse vários aqui, né, como a gente tem, e se eu quisesse alterar somente uma delas? Se eu quisesse, por exemplo, alterar somente a segunda aqui, né? Como que a gente poderia fazer isso? Bom, isso é simples, a gente passa aqui no replace um terceiro argumento, tá? Que vai ser quantas vezes a gente quer trocar, né, a palavra. Então a gente quer trocar somente uma vez, tá? A gente só quer trocar essas palavras aqui uma vez para o item encontrado aqui. A gente não quer alterar para todos os itens que ele encontrar iguais, a gente só quer alterar uma vez. Então olha só, então a gente trocou somente a primeira, né, a primeira vez que o spam apareceu. A segunda ele não alterou, então ele continuou como spam. Então ele alterou uma vez e na segunda vez ele já não alterou mais. Tudo isso porque a gente passou esse terceiro argumento aqui para replace, beleza? Então aí eu gostaria de fazer antes disso uma observação, né? O fato de que operações de concatenação e o método replace geram uma nova string toda vez que são usados é uma potencial desvantagem no uso desses métodos para alterar strings. Se você tiver que fazer muitas alterações em uma string muito grande, você pode estar convertendo a sua string em um objeto que suporta alterações in place, tá? Então já vou mostrar um exemplo de como pode ser isso aí. Então, por exemplo, imagina que você tem um texto aí muito grande e você tem que fazer várias alterações. Então, é muito inviável ficar utilizando o replace, ficar utilizando aí o slice, beleza? Isso vai complicar muito, vai ser muito ineficaz, né? Não vai ser eficiente, né? Você vai perder muito tempo fazendo isso. Então, uma forma fácil seria a gente poder alterar diretamente aqui na linha, né? Aqui na nossa string, ao invés de ficar criando uma nova string, tá? E isso é possível, em Python é possível. A gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma lista
né, a gente pode colocar essa string dentro de uma lista, beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, eu coloquei toda a nossa string S dentro de uma lista. E o que que ela fez? Cada uma das letras aqui de spam, ele foi atribuído como um objeto dentro da nossa lista, tá? Então a função list, ela cria uma nova list com uma nova lista, né, com os itens em uma sequência, e dessa forma podemos fazer várias alterações sem gerar uma cópia de cada alteração. Então a gente vai alterar diretamente, qualquer coisa que a gente alterar, a gente vai estar alterando diretamente dentro da lista, beleza? A gente não vai estar criando uma nova string, tá? A gente vai estar alterando diretamente dentro da lista. Eu vou mostrar para vocês um exemplinho aqui bem legal, beleza? Então, deixa eu apagar aqui o nosso print. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dentro da nossa lista, no index 3, tá? Eu quero alterar para x, beleza? Então, a letra que estiver, né, o objeto que estiver no index 3, ele vai ser alterado para x. E aí eu vou fazer o mesmo para o index 4. Então, a palavra, né, o objeto que estiver dentro dessa posição aqui no index 4, ela também vai ser substituída por x. E aí a gente pode printar a nossa lista e ver. Ó, ele fez o mesmo efeito, né, que a gente utilizou antes. Ele teve o mesmo efeito. Então a gente pode ver que colocamos o xx aqui no index 3 e no index 4, tá bom? E aí, depois das alterações, a gente pode converter novamente em uma string. E aí a gente pode utilizar mais um método de strings, que é o join. Beleza? Então, olha que legal que a gente pode fazer aqui. Então, a variável s, né, a gente vai concatenar, ou seja, a gente vai colocar junto, .join, tá? E a gente vai juntar toda a nossa lista, beleza? Print s. E aí a gente colocou novamente, né, a nossa lista como sendo uma string. E agora a gente vê que a alteração aqui ela já foi feita, né? Então a gente trocou o m e o m por x e x, tá bom? Então vou passar para vocês aí mais alguns exemplos de métodos de string, né? E agora a gente vai analisar um texto, tá bom? Vai ser um bem basiquinho assim, mas vai dar para vocês entender aí o que está acontecendo. Então, deixa eu apagar tudo aqui. Então eu vou chamar aqui a nossa variável de line, e essa variável line vai receber a string AAA, BBB e CCC. E aí na coluna 1, a gente vai atribuir uma variável chamada coluna 1, e essa variável vai receber line, né, que é a nossa string. E aí vai receber, a gente vai fazer um slicing aqui do index 0 até o 2, beleza? Não esqueçam que o último número, né, o último index que a gente passa aqui, ele não conta, ele conta sempre um antes. Então vai de 0, vai do index 0 até o 2, tá bom? E aí a gente vai chamar uma outra variável aqui de call3, e essa call3 vai ter line de 8 até o final. Então ele vai do index 8 até o último item da nossa lista, beleza? Ou da nossa string. Então a gente vai mandar printar o call 1 e a gente vai mandar printar o call 3. E vamos ver a saída aí. Então a gente trouxe somente o A e a gente trouxe somente o C, beleza? A gente deixou o B e os seus espaços de fora. Então essa técnica funciona desde que os objetos estejam em posições fixas. Se não, se eles tiverem algum tipo de delimitador, podemos pegá-los por divisão desse delimitador. Então aqui a gente conseguiu trazer exatamente somente os 3 primeiros e os 3 últimos, porque eles estavam fixos, né? Então do 0 até o 3 é esses carinhas aqui,
e do 8 até o último são esses outros carinhas aqui. Então a gente só conseguiu trazer porque aí eles estão fixos, beleza? Então vamos ver um exemplo utilizando uma vírgula como delimitador, tá? Então vou apagar aqui. E aí a gente vai ter o seguinte: Bob Hacker só que vou utilizar somente a vírgula, não vou utilizar o espaço. E 40, então Bob Hacker e 40, beleza? Então essa vai ser a nossa, o nosso textinho aí, o que a gente vai trabalhar. Então vamos fazer aqui um line.split. Olha que legal, agora a gente vai utilizar um delimitador, tá galera? Line.split, e a gente quer utilizar a vírgula, tá? Então ele vai separar pra gente tudo que tiver vírgula, ele vai trazer como um objeto separado. Okay? Line print line. Será que ele deu alguma coisinha aqui? Eu acho que eu esqueci de atribuir. Vou atribuir a variável s aqui. Então ele colocou cada objeto da nossa lista, cada objeto da nossa string, né? Ele colocou dentro de uma lista. Aí, galera, então a gente pode ver que agora a gente separou, né, por delimitador, primeiro Bob, depois Hacker e depois 40. Então a gente separou, né, os nossos elementos da nossa string aí por vírgula. Então a gente tem um elemento, agora a gente tem outro elemento e agora a gente tem mais um elemento 40, beleza? Então a gente pode utilizar aí o split e passar como argumento o delimitador que a gente quer separar, beleza? Então delimitadores também podem ser um único caractere. Então olha só que legal também, mais um exemplinho para vocês aí. Deixa eu pegar aqui. Vamos apagar esse exemplinho aqui. Então, deixa eu passar agora aqui com aspas duplas. I'm span e aí agora a gente coloca aqui line.split e a gente quer separar, né, o delimitador agora, o nosso delimitador de split vai ser uma palavra, a span vai ser uma string, né, span, e a gente vai pedir para printar line. Só acho que eu preciso atribuir aqui a variável. Vamos atribuir aqui esse carinha aqui a variável s. Então agora a gente pode ver aí que a gente criou uma lista, né, passando como delimitador, né, o span. Então tudo que continha span ele tirou e trouxe para a gente uma nova lista contendo somente as outras palavras, né, e o delimitador que era span ele tirou, tá? Então esses aí são alguns dos métodos de strings que a gente pode estar utilizando, tá galera? Existem mais métodos que vocês podem conferir, como eu disse antes, lá na documentação do Python. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula, espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações aí. Peço desculpa qualquer coisa. Vocês podem estar deixando nos comentários aí qualquer pergunta, qualquer dúvida, tá? Que eu vou estar dando o melhor aí para responder. Então, espero que vocês tenham realmente gostado. Se deixou, né, mano, se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo também, né, como eu disse antes, para ajudar a levar o conteúdo para muito mais pessoas. Então, é isso aí. Um abraço, até a próxima, valeu e tchau.